Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Você Pode Mais, o podcast da Catálise, onde eu, Rafael Souza, e minha digníssima Eu, Alana Elias. estaremos compartilhando um pouco da nossa visão de marketing, de vida, batendo sempre um papo. E esse papo, dessa vez, é um papo gravado, uma coisa que a gente sempre conversou muito, que era, poxa, um dia a gente tem que gravar nossas conversas, porque sai muita coisa rica e às vezes muita merda, mas é assim que se constrói aquilo que a gente chama de construir o nosso próprio palco. Tema desse primeiro episódio que nós iremos falar. Então, minha digníssima, que é do script, que é das perguntas, ela trouxe aqui essa temática para a gente trocar ideia sobre o construindo o nosso próprio palco. Então, estou aqui seriamente preocupada de a nossa expectativa de que as nossas conversas deveriam ser gravadas simplesmente não sai nada de interessante, mas acho que isso é muito difícil porque temos aqui duas mentezinhas muito brilhantes. Nós somos tipo o Pink Cérebro, gente, mas eu sou o cérebro, você é o Pink. Ou então pode ser também B1 e B2 de banana de pijama. Vamos ver do que vai sair aqui essa conversa hoje. Mas eu tô muito animada da gente estar aqui no nosso primeiro episódio, porque a gente tá saindo do absoluto zero de quem não produzia conteúdo na nossa marca, para agora ter um programa semanal. Então, haja conversa, a gente vai ter que ter muita coisa para falar, para conversar aqui hoje. E a gente trouxe como tema desse primeiro episódio como construir o nosso próprio palco. A gente acredita muito em um conteúdo que não vem do que a gente fala, do que a gente ensina, mas do que a gente vive. E a gente está vivendo exatamente esse momento, em que nós decidimos sair dos bastidores e começar a construir o nosso próprio palco na internet. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer um pano de fundo aqui, tá? Vou colocar alguns pontos na mesa para a gente começar a discutir e trazer aqui alguns insights. Eu sinto que a gente está em um momento assim, muito importante em relação à evolução da comunicação como um todo. Porque a forma de comunicar, de fazer marketing, de fazer publicidade, ela foi mudando ao longo do tempo e mudou muito rápido, principalmente com a evolução da internet. Sim. Na verdade, eu acho que as duas coisas caminharam juntas, né? A evolução da comunicação junto com a evolução da internet, isso foi criando uma interseção. Por quê? A gente vinha ali de uma forma de fazer publicidade, fazer marketing, com foco em alcance, era a antiga publicidade das massas, onde a gente tinha ali os grandes veículos de comunicação, as grandes mídias tradicionais, simplesmente espalhando as mensagens, né? E isso, quando era ali naquela década, principalmente na década de 90, a antiga internet de escada, né? Que, enfim, se colocava ali nos grandes veículos de comunicação essa publicidade em massa. Com a internet evoluindo, a gente passou para uma segunda era, que é a era da segmentação. Porque um dos pontos que eu e Rafa a gente sempre comenta, né, de grande diferencial da internet é que ela possibilita que as marcas rastreiem os caminhos digitais. Então, a gente consegue ter ali essa eficiência de dados. Eu sei quem eu quero atingir. Eu quero atingir o público feminino, o público masculino, o público que usa iPhone, um público de 25 a 35 anos. A gente consegue, através da internet, ter essa segmentação de dados. Né? Isso mudou muito a forma de comunicação. Só que aí a gente vem para um momento de internet ainda mais rápida, de
utilização dos canais digitais não só para busca de informação, né? Antigamente a gente ia lá no Google e buscava informação, os buscadores. Hoje a gente passa para uma era que é uma era onde a gente cria uma interação com os canais digitais. Então eu deixo de ir lá só buscar informação e eu passo agora a produzir informação lá dentro. E a gente veio para um momento em que os influenciadores dominaram esse campo digital, né? E passaram ali a produzir conteúdo também dentro dessas mídias. Uhum. E aí a gente sai de uma era só de segmentação, de eu escolher o público que eu quero atingir, para a gente ter uma era de comunidade dentro dessa rede, né? Ou seja, é um lugar onde eu consumo, onde eu acabo também ali influenciando opiniões e as marcas estão dentro desse contexto. Então, trouxe um panorama aqui para a gente começar a discutir, porque hoje o mundo mudou. A forma como as marcas existem no ambiente digital mudou. O que é que você vê em relação a isso, assim? Como você sente que o que é que muda principalmente para a empresa, para a marca, para o profissional que precisa agora estar dentro desse ambiente? Você traz um panorama histórico, né? E aí você fala muito da internet. Eu vou além. Eu vou para a era das telas. Porque da mesma forma que você faz essa análise da internet, a gente vai entender o jogo do comportamento humano na era das telas. E assim, a grande primeira tela é a TV, né? A TV chega trazendo, moldando a forma de consumo. Antes, a gente consumia conteúdo através dos jornais impressos. Há muito tempo. A informação ela era difundida assim. E quando chega a primeira tela, ela muda muito o comportamento desse consumidor de informação e ele passa a interagir com a tela. Passa a interagir com a TV. A TV, ela, quando comprada, se localiza na sala, um ambiente familiar, um ambiente onde as pessoas estão interagindo, onde as pessoas, sala de estar, né? Então, a tela ela ocupa uma função familiar, inclusive, a TV. E a segunda revolução da tela, ela é do PC, né? Do computador em si, que já é uma tela menor e é uma tela de aproximação individual. Duas pessoas não usam o mesmo computador. Então, ela já individualiza ali aquela pessoa que está ali interagindo com a tela e também essa tela está onde? No quarto. Ela já traz essa parte de individualização. E a terceira tela, a revolução dos smartphones, né? Que é uma tela onde ela já não está nem mais na sala nem no quarto. Ela já está onde você estiver. Ela virou extensão do seu braço. Então, se você está na espera de um médico, na fila do banco, você está ali interagindo com a tela onde quer que você esteja. E tem as revoluções das informações, né, da velocidade dela. E aí a gente está vendo aí muitas pessoas, inclusive, comprando, adquirindo óculos, né, uma produção de conteúdo cada vez mais próxima. Então você vai ter esse movimento de transição. E o que é que a gente tem como característica aí? Pô, a gente está vendo uma mudança. A televisão foi 40 anos. Depois foi um computador que foi diminuindo para um celular, que tem a função de um computador, agora de um óculos. E a gente está vendo a revolução tecnológica cada vez mais forte, cada vez maior, dominando a massa. E a gente vê uma mudança comportamental como consequência disso. E a gente está aí numa era da informação rápida, da informação que a gente chama do viés cognitivo, né? A informação não é nem o que você busca na informação mais verdadeira, é aquela informação que Você concorda? confirma, exatamente, que confirma suas crenças. Se ela é verdade ou se é mentira, pouco importa. Então, o que a gente está vivendo nesses últimos anos, posso colocar nos últimos 40, 50 anos, mas mais precisamente nos últimos 10, é uma mudança de era,
uma transformação através da internet. E aí, como é que marketing, o que é que esse marketing tá tão difundido, né? E já tá, para mim, tão enojado essa coisa da comunicação, de não sei o que lá, que todo mundo quer falar alguma coisa. E o que que isso significa se não a gente fazer um recorte temporal disso? Eu acho que o marqueteiro, né, esse profissional, ele nada mais é do que um observador. Ele é um observador da era, do tempo e do comportamento, para que, através da visualização do comportamento humano, ele passe a entender o comportamento de consumo, ele passe a ser alguém que consegue prever um pouco dos próximos 5 anos, dos próximos 10 anos, ele prevê essas tendências. Então, isso é o profissional de marketing. Comunicação, todo o resto, ele passa a ser tudo secundário, porque a primeira coisa que o marqueteiro efetivamente ele tem que analisar são as eras e os comportamentos. Então, dentro do que você trouxe, hoje a internet ela influencia diretamente nossas crenças, nossas opiniões, nosso comportamento de consumo. Ela sabe qual é o nosso comportamento de consumo. E a maioria das pessoas está refém do que antes era a manipulação das mídias, hoje é a manipulação dos algoritmos. Nós estamos entrando em bolhas digitais. E isso é um recorte de comportamento humano. E qual foi essa pergunta? Isso era interessante o que você estava falando aqui, porque a gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Qual é a grande diferença do impacto? Porque que o marketing, a comunicação como um todo é capaz de influenciar opiniões, isso sempre existiu, né? As marcas estão sempre ali com esse papel de gerar sua demanda. Mas qual é a grande diferença para mim, por exemplo, da influência que você tinha da mídia tradicional, de uma TV, para o que você tem hoje dos algoritmos? Justamente essa capacidade de interação. Porque antigamente, quando a gente sentava ali para ver televisão e a gente ficava vendo ali Domingão do Faustão, Reclames do Plim Plim e todas aquelas propagandas que iam também moldando o nosso gosto, nosso comportamento de consumo. Quem disse que não dá, Fininvest dá. Quem disse que não dá? Então, qual era a grande diferença disso? É que eu estava ali consumindo isso de forma passiva. Hoje, a grande diferença do ambiente digital é que você não consome mais passivamente. Se você gosta de algo, você dá 2 cliques na tela. E esses 2 cliques, eles não são aleatórios. Isso traz uma mensagem para o anunciante, para o produtor de conteúdo. E às vezes até se você não realiza nenhuma ação, se você não clica, se você não comenta, não compartilha, o fato de você estar ali naquele conteúdo, o tempo que você passou consumindo aquele conteúdo, dá uma informação a quem está produzindo. Então, essa é a grande diferença do comportamento de consumo na era das mídias digitais, porque você interage com eles. E a partir disso, você dá aquilo que é mais valioso para quem anuncia, para quem produz, que são os seus dados. Né? O tempo que você ficou assistindo, se você comentou, se você compartilhou, até qual é o assunto de interesse que você mais consome, né? Então, para mim, essa daí é uma das grandes revoluções, a possibilidade do consumidor não consumir mais passivamente, mas passar a interagir junto com ele. E aí, o que eu trouxe para você, para a gente começar a discutir o que isso muda para as marcas, para os profissionais, para as empresas que estão dentro desse ambiente? Como ele se utiliza disso? Qual é a grande diferença? Pronto, isso é importante que você... O que é que muda para as empresas? Se antes você tinha uma comunicação de cima para baixo, aquela coisa do Universal, fala que eu te escuto, hoje você não está mais no fala que eu te escuto. Você hoje está buscando agora uma atenção interativa. Por quê? Porque você é mais um na multidão. Até mesmo uma grande marca, uma big marca, ela é mais um na internet. Porque você hoje, é importante que se diga isso, né? Isso é um questionamento que pouca gente tem esse discernimento. Que é o seguinte: gente, como é que o Instagram ganha dinheiro se você abre uma conta gratuita? Através dos anúncios.
Ok, através dos anúncios. Mas se você parar de consumir Instagram, ele não anuncia. Então, a primeira coisa que o Instagram deseja é te reter ali. Você consumindo conteúdo para que ele coloque mais anúncio. Então, consumir conteúdo nada mais é do que uma estratégia de buscar sua atenção. Hoje, o próprio Instagram, como é que eu vou viralizar no Instagram? Busque a atenção do seu consumidor ou da sua audiência. Busque a construção da audiência. Então, para as marcas fazendo esse paralelo, nem sempre você precisa anunciar propriamente dito, mas você precisa gerar uma comunicação que busque reter a atenção para uma geração de audiência. Costumo fazer um paralelo muito importante no meu processo de venda com meus clientes, é o seguinte, eu faço um questionamento a eles. Por que é que você acha que a Globo, no horário nobre, ela cobra mais caro do Bradesco naquele período do que o SBT, por exemplo? Porque a Globo construiu, ao longo de muitos anos, uma audiência no horário das 9, que é da novela, que é do jornal. Então a Globo conseguiu construir isso com tempo e com consistência. Então, quando eu trago isso para... E aí minha crítica ao mercado também é essa, que é os hacks da... Gente, o que é que você precisa fazer? O que a grande marca precisa fazer? Construir uma narrativa, um enredo em cima da sua marca e fazer isso de maneira consistente. Não tem segredo. Ninguém está inventando a roda. Não é minhas dicas, meu método. Não é isso. É simplesmente você produzir um conteúdo tão interessante de modo que a pessoa queira consumir. Ou você acha que a Record não tenta fazer uma novela no horário nobre e não dá certo, não consegue? Porque não é interessante. São novelas que não são interessantes. São atores de segundo escalão. O SBT tentou, o SBT agora está com o esportes, está diversificando. Só que aí é justamente uma coisa que eu também faço de paralelo. Eu não sei se o controle da TV está aqui, mas o controle da TV não te dá mais as opções de botão. Ela te dá agora outras possibilidades de você ver um filme na hora que você quiser, de você buscar uma outra coisa. Então, o que isso também traz de informação para as marcas? O consumidor hoje tem escolha. Ele não fica mais preso numa TV, ou na própria internet, ou na própria rede social. Ele tem uma capacidade hoje de múltiplas canais no YouTube, em qualquer um, que ele possa ali consumir aquilo. Então, novamente, o que é que isso muda para as marcas? Hoje você precisa construir uma estratégia consistente em busca de audiência para você comunicar os seus produtos ou a sua história. Então, é o que a gente sempre fala. Onde as pessoas se conectarão com as outras? Pelaquilo que você é, pelaquilo que você conta, pelaquilo que você faz. Independente seja um CNPJ ou um CPF. Então, o que muda hoje nessa era? Nada mais é do que a era do continuismo, a era da produção de conteúdo autoral, do enredo, da novela que você conta nas suas redes sociais para construir no final a audiência. Excelente. Você trouxe aqui alguns nozinhos que eu vou desamarrar, porque eu achei muito interessante a gente aprofundar aqui em algumas coisas. Uma delas que você trouxe me chamou a atenção foi quando você fala assim, dessa democratização que a internet traz, que ela possibilita. Se a gente falava antes que as marcas, a publicidade, a propaganda, o fazer marketing estava ali restrito a poucas marcas, porque era muito caro estar nessas mídias tradicionais. Então, um pequeno empreendedor, uma empresa de pequeno, médio porte, nem tinha a possibilidade de pensar nisso.
comunicação dele estava ali restrita ao jornal do bairro, ao panfleto, ao carro de som, a pequenas ações, porque não era possível estar numa grande mídia, fazer uma propaganda na TV, quiçá o rádio ali, isso era restrito a poucas marcas. Quando a gente traz que esse desvio de atenção saiu apenas da televisão e passou a estar aqui num aparelho, num dispositivo, que, como você disse, eu não pago nada para ter uma conta no Instagram e eu tô ali dando a minha atenção a ele. Se a novela tá chata, às vezes eu nem mudo de canal, deixo lá, diminuo o volume, saio da sala e boto a atenção ali no meu celular. Então, se existe esse desvio de atenção, eu agora fui para um outro lugar, existe a possibilidade de marcas menores ocupar esse lugar de atenção, ocupar esse lugar na cabeça das pessoas. Então, a gente vive também esse movimento que possibilitou que as marcas agora possam aqui estar na mente do seu potencial cliente praticamente 24 horas por dia. Porque se eu estou na fila do banco, eu estou rolando ali o Instagram. Fila do banco, ninguém mais vai para a fila do banco, né? Mas se eu tô em qualquer lugar ali fazendo qualquer coisa, eu na sala de espera da clínica, eu tô ali rolando a atenção. Então, essa possibilidade que a internet trouxe de a gente estar ali presente, trouxe duas faces de uma mesma moeda. Da mesma forma que hoje é possível que pequenos empreendedores façam o seu próprio marketing, empresas menores consigam estar presentes a um valor de mídia muito mais barato do que era antes. Eu posso estar presente, eu tenho essa facilidade, a barreira diminuiu. Existe um outro lado dessa moeda, porque possibilitou não só a mim. É o que você faz análise de existe uma multidão na internet. Então, se agora é mais barato eu estar presente, eu consigo fazer marketing ali dentro, existe uma outra dificuldade que se impõe, que é de conquista de atenção. Porque se eu só sou mais um na multidão, não adianta eu fazer um card, colocar ali um post, escrever uma legenda de chat GPT, eu possivelmente vou ser ignorado. Então, se impõe uma nova dificuldade de agora conseguir conquistar a atenção. E aí a gente desvia esse lugar da forma como a atenção é construída. Porque as marcas agora precisam refinar, precisam aprender a conquistar essa atenção na internet, que está tão concorrida, que está ali com várias pessoas. Para você, o que é que você considera como assim o grande ativo que uma marca pode ter para se diferenciar nessa multidão que está ali na internet? Diferenciação, né? Uma palavra que eu vejo muito. Meu método PPP, meu método AID, meu método 2T, meu método 3F. Porra, os como é? Thomas Edison, os inventores, os Einsteins da internet. Eles são replicadores, entendeu? São pessoas ali sem personalidade. Eu digo que são charlatões digitais. Porque eu acho que o grandíssimo gênio da internet é Zuckerberg, que inventou, que criou. Todo o resto são pessoas que estão surfando, e nós também, me incluo nisso. Estamos surfando nessa nova onda. Só que o que é que nos diferencia, e aí eu vou trazer, não é o método, não é o resultado. Uma coisa que tem que estar clara para as pessoas, resultado é uma coisa extremamente relativa. Tem gente que me busca para ter um resultado de 2 milhões de faturamento no ano. Eu tenho isso, mostro, comprovo. Tenho como entregar para um médico, por exemplo, 2 milhões de faturamento, porque eu tenho esses cases aqui dentro. Tem pessoas que faturam isso com a catálise. Tem pessoas que, depois que faturam isso, querem outras necessidades. Por isso que o resultado é relativo. Então, eu digo que o diferencial hoje é inteligência e personalidade. Porque o resto é commodity. Todo o resto é commodity. Então, reserva de mercado é a coragem de você ser quem você é, personalidade,
e essa capacidade que você tem de análise de mercado, que é o que todos os inteligentes que falam de IA falam. O que é que vai faltar às novas gerações? É a capacidade do senso crítico. Repertório, né? É o repertório que você constrói, porque a IA, ela até evidencia a burrice. Porque as pessoas... ó, é engraçado. Por que que a gente está vendo tanta coisa que está copiado? Você quer ver uma coisa que eu vou dar um exemplo? Tai Dantas. É o novo fenômeno da internet. Tai Dantas. Quando ela chega, e aí é muito fácil fazer o recorte dela, ela transfere uma autoridade dela, que ela não é dela, ela transfere a autoridade do G4, ela transfere a autoridade de Boca Rosa, ela transfere a autoridade de Flávio Augusto para ela, mostrando que ela ajudou essas marcas a serem quem são, transfere a autoridade para ela, constrói essa audiência a partir dessas personas, depois ela cria uma estética para ela, uma fala muito bonita, adocicada, sedutora, e marcas sexys, e não sei o que, e nananã. E o que é que acontece logo de imediato? Cópias disso, cópias e mais cópias, e estética, e aquela coisa, e não sei o que lá, e nananã. O vintage. Então Mundo surge replica. assim replicadores. Tai Dantas teve uma estratégia de transferência de autoridade, porque se ela falasse que ela não foi desse local, a história dela, o repertório dela, ela talvez não fosse enxergada como autoridade no segmento. Então ela transfere essa autoridade, vira uma autoridade no segmento, envolve as pessoas em cima de uma roupagem própria, de uma estética própria, e aí consegue vender a rodo, consegue construir a audiência em cima dessa narrativa. Só que, gente, até ela tá se incomodando com a estética que ela criou, tá? Tava modificando isso agora. Por quê? Porque as pessoas copiaram. Então, o que a gente vê hoje na internet são replicadores. São pessoas que os coaches de Instagram evangelizaram o mercado em cima do Fique Rico, Morra Tentando. Compre meu curso, meu método que você vai ficar rico. E aí começou a acontecer esse movimento, 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7, 9 em 7, nananã, que para mim é um engodo. Você falou uma coisa aqui sobre evangelizar o mercado, né? Fiquei pensando, justamente pegando essa ótica de a internet é um ambiente. E a gente, com essa capacidade de olhar o mercado, se a gente for ver, esses líderes que formam discípulos, isso existe a todo momento. Uhum. Do pastor de igreja que forma ali vários outros membros, né, super parecidos com eles, do coach que forma ali os seus discípulos, ali também, que falam da mesma forma, que se vestem da mesma forma. Aí chega na internet, existe esse mesmo fenômeno acontecendo. E eu gosto de olhar para isso porque eu acredito que existe hoje uma sociedade digital. Sim. Da mesma forma como a gente tem relações aqui no mundo físico, nós também desempenhamos essas relações no mundo digital. E talvez por isso a gente esteja tão cansado hoje. Porque a gente não tem mais uma vida para viver, a gente tem duas vidas. A gente tem a vida do mundo físico e a gente tem a vida do mundo digital, onde a gente também tem relações ali para gerir expectativas, a gente também existe o mundo da comparação, a gente tem a necessidade da presença, do volume da presença, a gente se justifica se a gente não pode estar presente. Então, a gente tem essa dupla vida para gerir, a vida do mundo físico e do mundo digital. E da mesma forma como acontecem esses fenômenos do mundo físico, acontecem lá dentro. As réplicas, as cópias, inclusive Tai Dantas está fazendo esse esforço agora de mudar a estética dela porque ficou tudo muito parecido. E aí, esse é o ponto que a gente estava falando sobre diferenciação, que não vai adiantar você trazer um método, uma forma de fazer, você trazer ali os seus resultados, os seus cases, se você de fato não colocar um ativo que é incopiável.
que é a sua personalidade, Perfeito. que é o seu conjunto de crenças, que é o seu conjunto de valores pessoais, que é o seu jeito de ver o mundo, a sua visão de mundo, porque isso é incopiável. E isso, Alan, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas trazendo. Teve um menino que me abordou dizendo que eu precisava, seu posicionamento. Eu fiquei, né? Você sabe como eu sou. Eu fiquei atiçando até ele chegar Ele não aguenta. no que é o posicionamento que ele acredita que seja. Que era um vídeo bem editado, que era um link na bio. Pô, se isso for posicionamento, misericórdia. Então, posicionamento nada mais é do que a capacidade de você ser você. E isso é um grande posicionamento. Só que o posicionamento, ele é um filtro onde pessoas vão se conectar, pessoas vão se desconectar. E isso é importante também, porque imagine você, é mais e menos e mais. Na matemática a gente sabe disso, né? Menos com menos dá mais. Então, são polos. Existe alguém que vai juntar nesse polo e existe alguém que vai repelir. É natural. Então, você falou de sociedades. Eu costumo dizer, sim, a sociedade física cada vez mais solitária, a sociedade digital na busca da popularização, do alcance, dos seguidores, dessas interações. Isso adoece as pessoas. E eu costumo dizer que esse mercado, para mim, é um mercado muito encantador, porque eu sinto falta de pessoas que vão dizer, não é o meu método, é uma forma de se fazer que vai gerar o resultado. Só que todos esses resultados buscam dois polos, uma construção de uma audiência, uma rede de intencionalidade. Porque vamos lá, eu vou dar o exemplo da medicina, porque a gente tem 80% dos nossos clientes são médicos, e o que a gente observa? Um cara que, vamos lá, um ortopedista. Eu vou dar o exemplo do ortopedista porque o ortopedista, ele busca o paciente de primeiro contato. Porque ninguém está se quebrando o tempo todo, né? Alguém está ali com um problema ortopédico, ela vai procurar alguém para resolver aquele problema uma vez e a mensuração de que o paciente se deu bem com o seu tratamento, ele não retornar mais a você. Então você tem que buscar sempre o paciente de primeiro contato. Essa é a estratégia do ortopedista. Mas para isso você tem que ter esse conhecimento de o ortopedista não busca a recorrência desse paciente de primeiro contato. Ele busca o paciente do primeiro contato para que ele faça ali a cirurgia e depois indique, depois o siga, depois... Ah, não, mas a regenerativa é outros 500. Estou falando do cirurgião, certo? Aquele cara que vai ali, ortopedista raiz, aquele que vai pegar a broca, vai furar você, vai construir você e depois vai te liberar para fisioterapia e tchau. Então, qual é a estratégia desse ortopedista? Nada mais é do que ele buscar o primeiro contato, ele ter canais de aquisição num tempo curto de resposta, ali colocando as quebra de objeção, informação e tudo mais, e depois os processos comerciais que ele precisa ter para que ele consiga converter essa pessoa. No Instagram é diferente. Ele vai tocar numa dor de uma pessoa que talvez nem esteja buscando efetivamente por aquilo, mas que ele toca num sintoma, numa coisa, nanana, ele já muda a abordagem dele para que a pessoa se reconheça naqueles problemas. Pô, será que eu sou essa pessoa porque eu estou sentindo essa dor ao me agachar? Eu tive Covid-19, eu estou sentindo as dores no quadril. Será que é por causa da Covid? Então, é uma abordagem diferente. Essas abordagens, elas associadas geram o resultado que ele espera, que é a conversão dos pacientes. Pronto. Isso é método. Sabe o que eu estou dizendo? Isso nada mais é do que você ter o repertório de entender o cliente para uma construção. Você fala sobre profissionais que, por exemplo, utilizam isso. Você narrou aqui, você descreveu uma estratégia. Sim. Então, você está falando sobre profissionais que colocam embalagem nisso e falam assim, em uma estratégia que é olhar a jornada do consumidor e colocam uma embalagem nisso para dizer que é o seu método de executar. E o método é igual a todo mundo.
É igual para todo mundo. Ali é capacidade de execução e de depois confrontar os dados. Pô, eu investi tanto, eu fiz isso, chegou tanto, converteu tanto, porque não converteu, por isso tem que melhorar a copy do site, tem que melhorar os criativos, esse criativo já não está mais performando, né? Marketing, Alana, é uma ciência que ela tem hibridez, intangível e intangível. O que é tangível que a gente consegue realmente mensurar, que são essas questões de venda, né, de resultado de financeiro mesmo, e a intangibilidade que é a percepção. Só que você até induz o que o outro pode entender de você. É o máximo que você consegue fazer. É através do seu posicionamento, você induzir como as pessoas devem pensar de você. Só que aquilo, é como eu lhe falei, tanto aquilo repele, quanto aquilo atrai. Tem pessoas que vão ver aquela pessoa falando daquilo, não vão se conectar e vai buscar outro. Tem pessoas que vão ver aquilo que vai falar, achei meu médico, achei minha empresa, achei o meu... E vai comprar. Então, isso, eu costumo dizer isso. O posicionamento do terninho, a posicionamento daquele, ó, o cara pega o relógio, olha assim pro lado, tira aquela foto, um retrato, retratistas que vão... Engodo. As pessoas, o nosso objetivo nesse podcast e com esse trabalho vai ser desmascarar os estelionatários digitais. Tem que falar dessa forma. Porque o Brasil, eu vou buscar esse dado, mas da última vez que eu pesquisei, é o país que tem mais golpes no mundo. E esses golpes, as pessoas acham que é o velhinho do INSS que vai pedir um empréstimo e que vai... Não, é o cara mesmo ali que cai num papo furado dessa galera que garante resultado. Então tem um cara que diz, eu garanto o resultado, não. Rapaz, esse cara tinha que ser preso. A verdade é essa. Não existe como você ter garantias de uma atividade de e-mail. Eu vou dar um exemplo muito, muito importante disso. Vamos para o advogado. O advogado tem um órgão regulatório, que é a OAB. A partir do momento que ele chega para seu cliente, ele chega e fala assim, ó, eu garanto que você vai ganhar essa causa. Ele recebe um processo administrativo se o cara conseguir ali provar para a OAB. E esse cara que está na internet falando, ele sofre o quê? A gente tem que começar a apertar o cerco para esse estelionatário, que ele está enganando as pessoas. E dos mais altos padrões. Tem gente que... Pô, meu amigo, seu senso crítico. Marketing é atividade de e-mail. Eu controlo o paciente que vai chegar até você. Eu crio as estratégias para que ele chegue até você. Porque dentro desse universo está também seus concorrentes. Ou você é o especial, como a gente estava ali falando, né? Se a gente democratizou esse acesso, o cara também tá ali, o outro concorrente dele, ele, especialista em quadril. Ele vai encontrar você, mas também seus concorrentes. O que vai fazer ele te escolher? Não tem como saber. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos testar. São testes, né? Para que a gente consiga depois olhar os dados e isso tem que estar claro. E aí eu volto a dizer, o médico que é assistido por nós, todos eles têm resultado financeiro, mas eu digo o seguinte, não garanto o resultado. Meu contrato é de 1 ano, em 1 ano você vai ficar com a gente, é X valor, você tem que investir isso daqui, e eu não vou garantir resultado nenhum para você. Como teve gente, você garante resultado? Não garanto nada. É a mesma coisa do que você... o que eu garanto é o seguinte, é um trabalho sério, olho no olho, é um trabalho em busca dos seus resultados, e isso nós entregamos. E eu ouso a dizer, ninguém entrega isso como a gente entrega. Porque eu já começo educando o meu cliente antes mesmo dele fechar o contrato. Isso, balela. Conversa. Nana, você quer entrar com a gente aqui? Entre sabendo disso. Atividade de e-mail
é atividade de meio. Atividade de quem garante resultado. Se o avião não cair, é o piloto de avião, é a TAM, é a Gol, é a Varig, nem sei mais as coisas. Eu viajo tão pouco que tenta viajar mais. São as empresas aéreas. Ó, quero passar aí para São Paulo. É uma atividade de fim. É uma atividade de se o avião não cair no meio do caminho, você vai chegar em São Paulo. Essa é a garantia do resultado. Então, o que é que nós iremos fazer aqui é, agora, conscientizar o mercado, não é mais evangelizar. Não é prometer engodo. É desmistificar o mundo mágico. Do marketing digital. Frase que a gente estava falando, ó, há quanto tempo. Quem pegar o nosso site vai ver lá. Isso é desde 2022. Desmistificamos o mundo mágico do marketing digital, com suas fórmulas prontas e métricas da vaidade. Está escrito no site, porque isso não tinha IA nessa época. Isso é autoral também. Porque quando a gente pensou nisso. O que é que nós somos? Pessoas verdadeiras, íntegras e honestas. E vou lhe dizer, esse na verdade é até o caminho mais difícil da gente escolher, porque seria muito mais confortável a gente, com o conhecimento que a gente tem sobre marketing, sobre estratégias, a gente criar mais uma dessa metodologia, que na verdade nada mais é do que um pacote, uma embalagem, um laço de fita que você coloca em estratégias que existem desde que o mundo é mundo. É você olhar a jornada do seu consumidor, é você avaliar pontos de contato, é você testar dentro desses pontos de contato ações diferentes que você não tem controle nenhum, se vai dar certo ou se não vai dar certo, e você acompanhar. Então, o que se coloca de metodologia nada mais é do que isso. São ações que você vai colocar ali uma embalagem diferente, como você disse, você vai chamar de método 2P, 3P, 5F, método Ruby, método não sei o que lá, método Esmeralda, método... Você vai chamar de várias coisas. Lançamento de semente, lançamento de cinema, lançamento. Lançamento foguete, lançamento Elon Musk, lançamento... Enfim, você vai colocar nomes que, na verdade, o que você vai fazer é facilitar, muitas vezes ali, a forma de compreensão de quem está do outro lado. Mas da mesma forma como você pode entender como facilitar a forma de compreensão, é você também, e aí eu trago o outro ponto da moeda, é você menosprezar a capacidade de entendimento de quem te contrata. Porque você precisa criar uma historinha mágica para mexer justamente em pontos até vulneráveis, porque você tem aí um país continental como o nosso, com uma deficiência mesmo, uma capacidade de compreensão, digo ali mesmo, de um analfabetismo funcional da massa mesmo. E da elite também. E você mexe com isso. Com o fato de que as pessoas querem o caminho mais rápido, quer o enriquecimento mais rápido, né? Quer ali mudar de vida, porque a gente vive uma desigualdade absurda. E o que você vê são pessoas mexendo com isso. Isso revela muito, Alana, como nós não estamos envolvidos no processo. Nós estamos envolvidos no fim e não no processo. Só que o que te leva até o fim é o processo. O que faz um maratonista ganhar uma corrida é o treino que ele faz, é a dieta que ele faz, é o processo que ele vive. E a corrida são ali 5 horas, né? Sei lá quantas horas são de uma maratona. O que faz você ter o resultado que você quer é o processo, e a dor está no processo. Então, a gente sempre quer... Eu vou dar um exemplo polêmico, não deveria ser diferente. Daniel Vorcaro, um vagabundo, um pilantra, calhorda da canalha. É o que ele é. A gente tem que dizer o que são essas pessoas, pô. A gente não vai ficar porque o cara é bilionário. Bilionário troco de quê? Corrupção. Aí o cara sai numa palestra falando dos 7 pontos do empreendedor. Tá lá o cara que não conhece nada da vida dele, batendo palma. Se ele botasse um curso, o cara comprava. Só que ninguém viu por trás as ilicitudes sistemáticas nas quais ele praticava para atingir o objetivo fim dele. Então a gente tem que se atentar a isso. A gente já tem que botar uma linha, uma régua nisso. Seguinte, ó. Eu vou te dar a melhor assessoria possível. O que é uma assessoria? Você
assessorar, você está próximo, você assistir aquela pessoa. Estamos aqui desenvolvendo isso, nós vamos agora fazer isso, nós vamos agora fazer isso. A reunião depois de alinhamento, para depois, fizemos isso, isso e isso deu resultado, como é que você tem sentido isso? Tô assim, tô assado, isso aqui lá. Pronto. Isso é eterno. Isso é eterno. Isso vai ter que ser assistido o tempo todo. Você vai ser assistido. Diferente de um ortopedista que a atividade dele é oi, tchau, o nosso é um relacionamento, um acompanhamento, né? É algo relacional. Então, isso já muda as relações, né? Então, uma empresa que quer ali se posicionar no mercado, que está ali construindo novos produtos, que precisa se modernizar para a nova era das relações, até aquele seu cliente contratante histórico, na hora que vê a sua empresa ou você se posicionando na internet, ele sente um orgulho, ou ele, pô, que legal, ó, como legal, não sei o que lá, e vê um anúncio seu e vê, ele já olha você diferente, mesmo que ele já te contrate. Então, é muito sobre isso. É muito sobre você entender as peculiaridades dessa jornada. E aí, volto a dizer, um vídeo bem produzido, pouco importa para quem está consumindo. Você sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está na área da atenção, que a gente falou aqui, não foi? Qual foi o último vídeo que você viu, Alana? Hoje, antes da gente começar esse podcast. Faço a mínima ideia. Pois é. Passou batido. Porque passa, a gente está com um volume, uma obesidade mental de informação, de conteúdo, de meme, de não sei o que lá. Angel, você lembra qual foi o último vídeo que você assistiu antes de chegar aqui? Pô, nesse momento você acaba de quebrar a quarta parede. Falar com a galera que tá do lado de fora do podcast. E aí você exerce a função do que você tá falando aí, né? Exatamente. Ou seja, a gente não mais tem atenção plena àquelas coisas. Então, o que vai fazer você chamar a atenção daquela pessoa é você estar ali de maneira continuada, de maneira autoral, de maneira de personalidade, e sim estratégica, mas não é com o vídeo mega produzido, ou com o terninho, ou com meu método. Não é nada disso. É a autenticidade de ser você. Isso vai ser um ativo dos próximos 10, 20 anos, que isso é eterno. Eterno. A capacidade de você, se ser verdadeiro, de emitir suas opiniões com clareza, mas com verdade, e não abrir mão de quem você é. E isso foi o que nos motivou a estar aqui hoje, porque a gente fez aqui uma análise, né, do mercado, da forma como ele foi evoluindo, do nosso comportamento de consumo, das marcas, mas o que nos motivou a estar aqui hoje foi esse incômodo. A gente está fazendo marketing há quase 7 anos, né, que a gente trabalha ali assessorando marcas a estarem presentes aqui nesse ambiente, e a gente sempre se incomodou muito com esse modo de fazer, de enganar as pessoas, de tornar ali atraente e bonito por fora, mas serem cascas ocas por dentro. A gente sempre se incomodou com isso. Então, isso nos motivou hoje a estar aqui. E por isso o tema desse podcast, Construindo o Seu Próprio Palco. Porque a gente não tá aqui falando, e talvez até a gente te dê alguns bons motivos para começar a construir o seu próprio palco, mas esse primeiro é um movimento nosso. A gente decidiu que chegou o momento da gente criar o nosso palco na internet. Eu queria agora trazer uma lente para isso, né? Primeiro para essa mudança nossa, né? Eu falei aqui um pouco sobre o nosso incômodo, mas queria também ouvir de você assim, por que agora? Por que sair de trás dos bastidores, que a gente confortavelmente assessorava as marcas e criticava a galera que estava produzindo conteúdo, para a gente criar o nosso próprio conteúdo? Porque você entende que é esse o momento agora, e qual é a grande diferença? Por que estar na internet? Por que criar o seu palco na internet? Alana, por mais que nós sejamos uma aceleradora de negócio, e Catálise é muito sobre isso, é você acelerar, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo
que Deus permite. Então, primeira coisa que as pessoas têm esse mundo de comparações é estou atrasado. Você quer ver uma coisa muito interessante? Toda hora a gente vê uma coisa de IA. Alguém que ensina você como fazer uma coisa de IA. Você sempre está ali, meu Deus do céu. Você salva aquilo, Dana. Você não executa nada. Nada. Eu, pelo menos, não executo nada. Eu salvo tudo. E dá essa sensação. Mas depois eu me lembro. Falei, não. Esse cara aqui tá querendo me criar essa ansiedade pra... Porque você não precisa dominar isso. Commodity. Commodity total. Total. Isso não é diferencial nenhum. Zero. O que é reserva de mercado? Inteligência e personalidade. Isso é atemporal. Vamos lá. Quantos daqueles influenciadores do período do marketing digital em ascensão estão no mercado hoje? Você vai lembrar de um, de outro ali, mas você vai ver que tem pessoas novas entrando, como a própria Taidantes que a gente falou. E ela começou agora. Diferente que ela transferiu a autoridade. E eu vou construir meu próprio palco. Porque essa é a nossa tese de confronto. Eu não vou precisar me ancorar em nenhuma grande marca para construir minha audiência. Esse é o desafio que a gente falou que a gente ia fazer. Então, assim, primeiro que não existe cedo e tarde, existe o seu tempo. Segundo que eu costumo dizer que sustentar essa fala é difícil. Um picareta é muito mais rápido ele chegar e explodir na internet. Vide um cara que foi candidato a presidente aí. Picareta. Entendeu? Tem muita gente que gosta dele, então... Mas Você vai começar o nosso primeiro episódio botando fogo entendeu? no parquinho. Fogo no parquinho, tem que tomar mais cadeiradas. Mas, o que acontece? Todo picareta vai se sentir muito mais confortável. E ele vai ser até mais eloquente, ele vai ali trazer e tudo mais, ele vai envolver, ele vai seduzir. Os golpes estão aí, né? Mostrando isso. Então, por que agora? Porque esse incômodo foi muito grande. Eu hoje me enxergo, eu não me enxergava assim, mas eu enxergo realmente minha capacidade, primeiro de ser quem eu sou e de trazer provocações que as pessoas minimamente elas fazem o que a gente, né, com a nossa ídola Marta Gabriel. Aquela coisa foi muito emblemática, ela numa conversa, na hora que eu faço uma pergunta para ela assim, ela tava ali trocando a ideia e tinha uma plateia assim na frente, ela virou o corpo dela assim para me dar uma atenção que gerou o interesse dela em nos conhecer e nos conectar. Então, quando você me... Recado pra Marta Gabriel. Temos que comer outro acarajé do Rio Vermelho. porque... Você tem que vir aqui no nosso podcast. Não, é isso, é porque você trouxe isso pra mim na época. Olha a sua capacidade magnética de conversar e de envolver as pessoas nisso. E eu eu não me sentia bom o bastante, né? E acho que nem sou, sendo sincero. Mas Eu acho por você. Mas você é suspeita. Você é suspeita. Mas assim, eu acho que é necessário. Eu acho que a internet tá carecendo de verdade. Você falou da minha roupa antes de vir pra cá. E eu falei, pô, eu vou usar ela, eu gosto dela. Só porque é da Renner, tem mais de 10 anos. Agora eu achei que essa daqui tava linda. Pois é, então, porque, sabe, não adianta você ter casca e o pau ser oco, ou não adianta você parecer... Eu gosto muito, muito mesmo de passagens bíblicas, assim, que são muito marcantes, porque Jesus foi bênção na terra, mas ele teve uma maldição, ele amaldiçoou. Olha que coisa forte. Jesus, na sua passagem na terra, amaldiçoou o quê? Uma figueira que estava fora do seu tempo, com uma copa cheia de folhas, só que ela não dava frutos.
Então, isso revela o que a gente vive no nosso tempo. Muitas figueiras que parecem que aquele fruto você vai se deleitar, mas aquilo ali não tem fruto nenhum. Nenhum. Então, Jesus amaldiçoou. Então, eu serei uma pessoa que vai trazer clareza, luz a esse mercado, que é um mercado de picaretas. A gente não pode esquecer disso. Hoje, o mercado de marketing digital, ele é cercado de picaretas. A maioria deles estão produzindo conteúdo na internet de maneira recorrente, consistente, mostrando seus pseudos resultados. E aí eu vou lhe dar uma outra coisa. O cara que precisa mostrar quanto fatura para convencer alguém, misericórdia. Eu poderia chegar e mostrar o faturamento da Catálise hoje. É brega. Mas Acho brega. é bizarro, é cafona, é baixo astral. Meu Deus, Como diria aqui em Salvador. Baixo a astral. pessoa vai mostrar o faturamento dela para convencer alguém de te mentorar. Então, assim, Mas a gente vive um momento que o cara fala que, assim, pra você ser recebido num lugar, você tem que estar usando um relógio tal, você tem que estar usando uma marca tal, você... E as pessoas hoje, o que antes, poxa, digamos assim, que existem símbolos que transferem autoridade, isso existe desde que o mundo é mundo. Só que agora a gente tá num momento, assim, tão descarado da coisa, que as pessoas ensinam que você tem que fazer isso, que você só vai ter respeito se você usar um relógio de marca tal, se você estiver com a roupa de forma tal, sabe? E as pessoas ensinam e se legitima isso. Realmente falta um lugar de pessoas que se levantem pra dizer assim, olha, o mundo não é só isso não, gente. Entendeu? mas é o respeito de quem que você está querendo buscar, né? A gente fala tanto de futilidade, você quer o respeito de uma pessoa fútil, ou eu vou dar um exemplo aqui muito claro e categórico, porque eu me lembro disso. Eu tinha um amigo de infância que a gente achava que ele era barão. A gente achava que ele era barão. Pô, é barão, o cara é barão. Não, não, não. Porque ele tinha, na época, bermuda da Billabong, ele tinha bermuda da Marralo, ele andava, na hora que a gente ia pra uma festa assim, aí o pai dele chegava e falava, pegue lá a minha pasta, não sei quanto, não sei o quê. Só que ele teve uma doença. Ele adoeceu, teve uma convulsão, sei lá, uma epilepsia, e foi pro SUS. Teve que bater na emergência, que foi uma coisa séria, grave. Depois ele teve que ir pro SUS. Então, assim, aí você cai a ficha, assim, ó, caramba, o que era prioridade para essa família? Entendeu? Então, assim, eu realmente, meu carro não é o do ano, minhas roupas não são as mais caras, mas se a gente bater doente, a gente vai ser tratado pelos melhores médicos de Salvador, no melhor hospital de Salvador. Se meu carro for roubado, vai ter um seguro. Meu filho, nosso filho, estuda numa boa escola. Então, valores diferentes. Então, eu não quero o respeito de uma pessoa dessa, que é um saco vazio, entendeu? Então, para ser, não é só parecer. Isso é uma frase de ponto de equilíbrio. Então, é muito mais do que aparecer. Então, eu gosto muito dessa música de ponto de equilíbrio, porque a gente hoje a gente quer impressionar, e as pessoas... Tem uma frase que eu me esqueci agora, que é uma frase assim, você gasta o dinheiro que você não tem para impressionar uma pessoa que você não gosta. É uma coisa dessa, já viu? Já. Então, é isso. Você vai botar um relógio, você vai se endividar, para na hora que sentir alguma coisa, você não tem um convênio para você ir num plano de saúde ou para você ir num hospital bom. Então, que valores são esses que essa sociedade impressiona essa sociedade? Um carro do ano, e você vai andar, rodar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Carro tirou da loja, perdeu 30% de sabe?
Então, assim, meu dinheiro hoje é um dinheiro que a gente vai fazer investimentos pra gente Naquilo que mais importa. crescer também nosso É. patrimônio, ter uma vida, uma vida estável, uma vida na qual a gente possa, assim, agora no São João, curtir um São João legal, bacana, sem extravagância, mas viver, sabe? Então, é, o valor da vida, ela é muito seduzida para, como se você falou, poder e marcas, mas assim, vamos voltar para Cristo, vamos voltar para Cristo, que é o nosso referencial na Terra. Por que ele não veio como um rei? Por que ele não veio já que ele era filho do rei? Ele era o dono de tudo. Entendeu? Dono do ouro e da prata, como diria minha mãe. Então, assim, isso nos revela como estamos distantes cada vez mais de Cristo. E eu, todas as vezes que eu, porventura, em algum momento, for me deslumbrar com qualquer coisa, que Deus me revele no meu coração de que aquilo não é o que Ele quer para mim. Então, eu escolhi, porque é uma escolha, não me seduzir nesse mundo de vaidades e falsidades. Porque é só o que o mundo vai me propor. O cara vai me avaliar pelo terno, pela não sei o que, pelo não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu quero me relacionar com essa pessoa. Pura e simplesmente assim. Momento de tensão. E quem vem aqui na Catálise, acho que pode ver isso estampado aqui na parede, em uma frase que revela muito o nosso posicionamento, que é essa coragem de viver sem um personagem, né? Sem decidir encenar o que hoje toca na banda da internet, né? Que é camuflar ali com formatos de conteúdo, com símbolos de poder, com elementos que falam antes de você. Porque hoje o que as pessoas dizem é isso. Olha, assim, é o que não está sendo visto que vai dizer. Então você abre aqui a boca, começa a falar um bocado de besteira num podcast, mas o fato de você estar aqui, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, né? Que como que as pessoas hoje querem ali não saber a verdade, mas querem ouvir aquilo que faz sentido para elas, confirmar as suspeitas dela, que qualquer pessoa com um mínimo de símbolo de autoridade pegou aqui um microfone como esse, às vezes não tá nem conversando com ninguém, tá ali conversando com a parede, vai e fala uma frase pronta, bonita, e você automaticamente reforça ali aquilo que ela disse, né? Constantemente a gente está sendo ludibriado com isso. Outro dia, você estava no mercado e falou assim, que pão eu compro? Eu falei, compra tal pão aqui. Aí você falou, por que esse? Eu falei, porque eu vi alguém na internet falando que esse daí era o melhor. É o melhor? E nem pesquisou, foi o que eu falei, né? Não, Você pesquisou? não. Eu vi ali o cara que tá produzindo conteúdo e eu tomei aquilo como verdade. Então a gente está de fato em um momento, e foi isso que nos levou a estar aqui, a decidir construir esse palco, mas não com os tijolos aí que, né, a gente está vendo. Renunciamos a isso para que a gente possa fazer isso com a nossa verdade, com quem a gente é, da forma como a gente pensa, acredita. E é justamente o que a gente quer trazer também para os nossos clientes, as marcas que a gente assessora. Que hoje o grande diferencial do mercado é você ter a coragem de ser você. É ter a coragem de você colocar no mundo o que você pensa, aquilo que você é. E não ser só mais uma pessoa que encena ali um personagem, né? Até porque isso não se sustenta. Vamos ser honestos assim, a gente sente. A gente tava falando sobre isso Uhum. ontem, né? É uma frase da nossa igreja, né? Do nosso pastor, sentimento vaza. Adoro essa Exato. frase. Você pode estar ali falando o texto mais bem ensaiado, a copy mais linda do chat GPT. Ou falando de maneira muito sedutora. Pô, deixa a menina, deixa estar. Eu gosto dela. Mas você pode estar ali falando um texto perfeito, todo. Se não tiver verdade, pô, a gente sente. A gente sente. Eu adoro o João Branco, ele fala muito no marketing sobre isso. O cliente sente.
Você tá colocando verdade. Às vezes a gente tá buscando tanta estratégia, tanto método, tanta coisa diferente, quanto na verdade, pô, a intenção de você fazer algo bem feito, de você estar ali produzindo informação de verdade. Isso daí vale muita coisa. E falando em João Branco, a gente vê no Nizam Guanais, baiano, um dos maiores publicitários da história do Brasil, falando: eu inventei a cura da AIDS. Essa é a manchete de É, alguém que, né? né, no podcast dele ele fala assim: se você inventar a cura da AIDS, o que que você vai anunciar? Eu inventei a cura da AIDS. Meu método 3x, agora AIDS, HIV, não. É isso que as pessoas estão fazendo hoje e a gente, eu me incomodo bastante. Eu parei de seguir toda essa galera aqui. Uma vez eu fui para o Protagon, né? Eu fui pro Protagon em 2019, antes da pandemia até. Aí eu fiquei vendo assim, aí eu, pô, tenho que ir aberto, eu vou e não sei o que lá. Aí eu vi, rapaz, eu vi ali um semideus, um guru. Um personagem, velho. Um personagem. Como é que eu me conecto com uma coisa dessa? Ficar assim, ó, uhul, uhul. Rapaz, eu fiquei, entendeu? Mas assim, Você tentou. eu tentei, eu vi, não, como é? Vida épica, não sei o que lá, minha vida, nananã. E quando você ali faz um suco daquilo ali, não sai nada. Nada. Eu engodo. Eu engodo. Entendeu? É realmente pessoas ali que elas entenderam o mecanismo de você parecer ser alguém que a pessoa quer. E o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro tem muito de admirar aqueles gurus, né? Ter os seus Ter os ídolos. seus ídolos ali, os seus heróis ali, e principalmente a figura do homem rico bem-sucedido, né? Então isso um comportamento que existe um consumo disso, o cara consegue ter resultados disso, mas eu botei meu joelho no chão. Eu falei, isso não, eu tentei. Você se lembra que eu fiquei um período assim, só que eu Acordou 5 horas da manhã. Eu acordava. senti falta dessa época. Fazer o café ali, porque. Não, mas não é sobre fazer o café, era sobre eu tá ali querendo dar lição de moral nos outros, assim, sabe? Eu não era aquela pessoa, eu tava querendo meu café da manhã, não sei o quê, e nananã, e lelele, e isso sustentou, Acho que foi uma semana. as duas, entendeu? Então, a gente tem que ser coragem de ser quem a gente é, mas assim, isso não é uma arrogância de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. É você entender quem você é na sua essência, você buscar entender quais são os seus defeitos e buscar a correção deles. Mas quando eu não estou falando isso para a internet, né? Aquela coisa de você parar de enganar as pessoas. Né? Isso, até porque, assim, a gente tá aqui falando do sistema de dentro do sistema, né, de dentro da Matrix. Porque a gente também não pode negar que se existem nesse ambiente aqui várias coisas que nos incomodam, é até aquela frase de Luther King, né? Eu nem sei se é dele, mas é atribuída a ele, que fala assim: o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, o que nos incomoda é também um lugar de obrigação, da gente se sentir na obrigação de mostrar que é possível, porque o ambiente da internet, a gente fez aqui uma linha do tempo, nos traz essa possibilidade de estar aqui falando. Não sei quantas pessoas vão nos assistir, esse é o nosso episódio número 1. Uhum. Então, não sei a quantas pessoas nós vamos chegar, mas a gente tem a possibilidade de chegar a milhares de pessoas colocando a nossa mensagem. O que a gente quer também provar com esse compromisso público que a gente está fazendo? Que é possível, através da internet, criar o seu lugar de autoridade, construir o seu próprio palco, como a gente está chamando, mas sem deixar de ser quem você é. Sem precisar assumir esse personagem que não é sustentável ao longo do tempo. Que nós vemos várias pessoas que começam a produzir conteúdo e aí, de repente, param
param no meio do caminho, grandes players começam, acaba deixando ali. Várias pessoas relatam o quanto esse ambiente da internet ali gera uma comparação, gera uma ansiedade, como você falou, de estar ali vivendo um ritmo, um tempo que não é o seu. E o que a gente quer é demonstrar que é possível, sim, existe uma grande oportunidade no ambiente digital, está mais acessível a diversas empresas, é possível crescer aqui dentro, mas sem você assumir um personagem, uma coisa que você não é. E esse vai ser o nosso grande desafio, porque o que a gente vai fazer aqui não é ensinar você a fazer, é a gente fazer em público, que E- pode dar muito certo. E não. Então vamos ou ver. não, é um teste, entendeu? Agora, para finalizar, eu vou deixar um recado. Não contrate o cara que fatura 7 em 7, 6 em 7, 8 em 7, comunicação de alto impacto, comunicação de alto valor, o top 1 da comunicação, o top... Não contrate. Não contrate, porque o risco de você se frustrar é alto. O risco de você se sentir lesado e achar que as pessoas são picaretas é alto. A gente estava vendo aqui recentemente, né, aquela Natália Built, que você até fez um conteúdo com isso. Primeiro que eu acho um absurdo alguém pagar 12 mil reais para fazer uma sobrancelha. 53 mil, amor. Agora não é 12 mil, né? Não, Tudo bem. 53. Para você ver que não é sobre a sobrancelha, né? Aí a galera vai fazer aulas de marketing para... Rapaz, não é sobre isso. Eu tenho certeza que o valor que eu gero é muito incompatível com o preço que eu cobro e tá tudo bem, porque eu entendo que o mercado também é balizador. Balizador. E isso para mim não é diferencial nenhum, é mais uma coisa de marketing, aquilo que você envolve as pessoas ali em cima daquilo, várias referenciações e a pessoa diferenciação, não sei. Ainda não consigo enxergar isso como não consigo. Mas assim, perceba que essas pessoas, elas se sentem intocáveis. Ela não pode ser questionada. É claro que, observando, a gente viu uma pessoa que se gravou e ela intencionou, mas ela fez uma pergunta muito respeitosa, ao meu ver. Ela em nenhum momento foi desrespeitosa. Ela só queria realmente trazer uma contestação. Pô, beleza, eu vou pagar caro numa mentoria. E qual é o diferencial? Porque ela fatura muito, sendo que ela inclusive falou, tem outras pessoas que também, tudo isso que você tem. Entendeu? Então, eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que vai ser muito sobre você realmente comprar de uma pessoa que se coloque numa condição humana, em primeiro lugar, e entenda que a relação de contratante e contratado, ela não pode ser, eu sou a rainha da sobrancelha, para você é um prazer estar comigo, não é para mim. Porque senão eu toco minha vida aqui, e o mercado tem ensinado isso, né? Tem ensinado, ao mesmo tempo que eles, né, querem que envolver a pessoa ali na venda, se a pessoa não quiser, nariz em pé e Não é pra você. Você não é bem-vinda. Exatamente. Não quero você no meu grupo. Não te aceito. Você exclui a pessoa. Você fez de tudo para que a pessoa compareça àquele evento ali, mas na hora que você é minimamente questionado, você acaba excluindo essa pessoa, colocando ela como a ovelha negra. Então, isso é o que o mercado hoje trabalha. O mercado hoje trabalha para que você exclua pessoas que têm minimamente um senso ali crítico, de fazer perguntas menos idólatras, né? Menos assim. Então, quero agradecer quem acompanhou. Quem chegou até aqui? Quem chegou até. Quero saber. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Se fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas é sério, sem brincadeira, são formas que o YouTube tem de mostrar que esse conteúdo foi interessante. Se for, fala aqui alguma coisa. E é isso, vamos para cima, vamos aprendendo. Episódio número 1 desbloqueado com sucesso. Então é isso. Agora
tocar o pau e catalisar resultados e ser honesto sempre. Toda semana nós traremos aqui um vídeo novo com um tema diferente, a gente discutindo sobre o mercado, marketing, produção de conteúdo, negócios, e aquilo que a gente acredita que faz parte do nosso universo. E a gente vai, através disso, mostrar na prática a gente construindo o nosso próprio palco aqui, e sem grandes promessas de resultados, mas de mostrar mesmo os bastidores, que é isso que a gente acredita, é o que a gente vive, né? No campo de batalha. Show. E até a próxima, gente. Como é que a gente finaliza um podcast? Eu não Tchau. sei. Tchau, obrigada, até mais.